Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do StefaniCast, o podcast que vai ajudar você a fazer a sua fazenda funcionar melhor. E o assunto de hoje é liderança. Quem não precisa liderar, todos nós precisamos e precisamos evoluir. E para isso nós trouxemos o nosso especialista Rafael, da empresa Líder em Você, que vai compartilhar seu conhecimento conosco. Rafael, muito obrigado pela sua presença, obrigado por dispor de um tempo da sua vida para estar aqui falando conosco. Fique à vontade, se apresente, o momento é seu. Beleza, obrigado, Mauro, pela oportunidade de estar aqui. Falar sobre liderança é algo que inspira as pessoas e tem pessoas que pensam que não precisam, né? Eu já nasci líder, eu sei liderança e às vezes acaba atropelando coisas aí e se frustrando, né? Com o mercado que está tão competitivo hoje. Então, o que diferencia o chefe do líder, o patrão do líder ou o carrasco do líder, né? Porque a gente tem de tudo aí hoje. Para quem não me conhece, eu sou... Só aproxima um pouco mais o microfone. Isso, aí, garoto. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Ramos, sou administrador. Há 8 anos eu transformo pessoas e transformo negócios para terem mais resultados, seja com a equipe ou seja em gestão de processos. E eu sou nascido e criado lá em Barreiras, na Bahia, né? E aqui pertinho, né? Nós estamos em Lem. E trabalhei na franquia da Dale Carnegie, né? Fui instrutor lá durante 4 anos. Lá eu adquiri muito conhecimento. Depois eu fui para outros institutos de desenvolvimento humano. E aí fui agregando conhecimento e montei um processo chamado Líder em Você, Estratégias para Vidas e Carreiras, lá em Vitória da Conquista, né? Primeiro eu fiquei lá 2 anos e 8 meses. Fiquei lá 1 ano e 8 meses com a franquia, não deu certo. Aí montei a Líder em Você, fiquei 1 ano, aí falei, não, tenho que voltar para minha terra, porque quem toma água do Rio de Ondas não consegue ficar longe, né? Voltei para Barreiras. E aí fiquei em Barreiras mais 1 ano, quase 2 anos. Aí deu a pandemia. E aí retornei para cá, depois da pandemia. E hoje eu tô aqui, instalado em Luiz Eduardo Magalhães. Não saio mais. Aqui é o tu lugar. Já tá morando aqui? Já, desde fevereiro do ano passado. Eu pensei que você ainda morava em Barreiras. Não, que legal. Vamos lá, tu falou uma coisa importante aí. Falou sobre Dale Carnegie. Seus bexiga, quem já me acompanha há muito tempo sabe que eu recomendo sempre um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que, se eu não me engano, você me corrija, Rafael, acho que foi o primeiro livro dele, o lançamento. Também não importa. É um best-seller. Foi um best-seller. E esse livro, eu não sei se eu tinha falado para você, senão eu falo agora, ele que mudou a minha vida. Olha mudou aí. Que eu digo... a minha vida profissional. Eu comecei a ouvir eu teve um amigo meu, lá do Senai Cimatec, Denilson, eu lembro de você, viu, seu bexiga? Ele me entregou um CD, porque na época ainda não tinha os pendrive, eram os carros mais antigos, né? Não é que os carros eram antigos, naquela tecnologia era a tecnologia da época. E através de um CD do livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu viajando pela Bahia, fazendo consultoria pelo Senai. Cara, o que esse livro me fez pensar e evoluir como líder, como influenciador, porque um líder é um influenciador de pessoas, né? E como eu trabalhava, e até hoje trabalho com consultorias, a técnica não resolve, a gente precisa influenciar principalmente os proprietários a quererem fazer aquilo que deve ser feito, né? E então, como você falou, eu fui obrigado a falar sobre esse livro que realmente mudou muito a minha história e eu sou muito grato a esse Dale Carnegie por ter escrito esse livro. Mas enfim, então vocês que é uma dica aqui, eu até sempre falo, quem quer começar a trabalhar com liderança, ouçam, já que muitas vezes não gosta de ler talvez, ouçam um audiolivro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, a qual você é discípulo, digamos assim, né? Já foi e implementou mais coisas ainda. Muito bem, conhecemos então a história do Rafael, né? Da Líder em Você. A Líder em Você, então, tem quanto tempo mesmo? Eu tenho 8 anos de trajetória, né? Tá. De liderança, né? De liderança. Muito a bem. Líder em Você deve ter aí uns 4 anos já. Show de bola.
E a Líder em Você nasceu para atuar mais direcionada ao agronegócio. Ou não? Ou Boa isso pergunta. foi ou aconteceu do acaso? Quem me levou pro agronegócio foi uma pessoa bexiguenta que está aqui na minha frente. Pois é. Pois até para quem não sabe, então vamos lá. Eu conheci, logo que eu cheguei aqui em Luiz Eduardo Magalhães, eu conheci o Rafael. E numa conversa, eu falei para ele, cara, eu já atuava como consultor de fazendas, né? E disse, moça, a gente precisa treinar os líderes. Nós temos pessoas que são carentes de conhecimento técnico de liderança. E aí eu fiz uma proposta um dia para ele, cara, monta um negócio para levar para a fazenda, né? E foi aí, até numa fazenda que a gente, na minha primeira fazenda, que eu atendi lá no Rentes, né? Todo mundo conhece, sabe? E lá foi o seu primeiro trabalho também. Inclusive lá você teve aprendizados, adaptou e hoje você já está na turma, sei lá. Estou na sexta fazenda já. Sexta fazenda já, está evoluindo nesse sentido. Muito bem, então vamos falar justamente sobre esses desafios, mais linkados sempre a fazendas, né? Eu sei que a liderança é para todo mundo, né? É para todas as empresas, mas o nosso foco aqui é fazendas. Então, líder ou chefe, que diferença? O que faz uma diferença? Qual é a diferença de líder e chefe? E na fazenda eu acho que você consegue enxergar isso até com mais clareza do que nas indústrias, digamos assim. Discorra sobre esse assunto aí. Vamos lá. Quando os fazendeiros chegaram na região, né? Ou em qualquer região, quando você se tornou produtor, você precisava de pessoas para fazer o trabalho, né? Você não conseguia fazer sozinho. Isso aí você contratava ali o que tinha, o que aparecia. Eram pessoas com baixa escolaridade, que tinham uma habilidade numa máquina, que tinham um porte físico que acelerava um processo de limpeza ou qualquer coisa desse tipo. E aí você precisava comandar essas pessoas. E naquela época você não tinha nenhuma habilidade de liderança, a não ser aquela que foi passada pelo seu pai. Cala a boca, menino, faz logo! Né? Começa daí. E você transferiu isso para as pessoas. E aí a gente fala que isso é comandar búfalos. Né? Você dá ordem e chicotada, se for preciso. Né? Não no sentido literal, mas um xingamento, um grito, um tom de voz exagerado, para poder as coisas acontecer. E isso vem para os dias de hoje. Então, o chefe é aquele que não sabe ouvir, sempre sabe de tudo, manda demais, e quando as pessoas trazem sugestão, ele fala, isso aí eu já sei. Isso aí não funciona. Isso aí é caro. E aí, a partir daquele momento, você continua comandando búfalos ou então diminuindo as pessoas. Esse é o chefe. Ele gosta muito de diminuir as pessoas, deixar as pessoas no cabresto, vamos dizer assim. Né? Então, o que é o líder? O líder, ele engaja, ele ouve, ele avalia, ele aprecia as pessoas, ele se relaciona com as pessoas. E quando a gente fala relacionamento, Mauro, não é com cachaça, com presente ou com mimo, qualquer coisa do tipo. A liderança, tem pessoas que confundem muito. O que é um líder? Ele é o exemplo. Exemplo de quê? Ele é o exemplo de que quando a pessoa erra, ele sabe conduzir aquilo e a pessoa nunca mais volta a cometer o mesmo erro. Então, tem técnicas que você pode usar que levam esse nível de liderança. E ele traz as pessoas junto com ele, as pessoas cooperam com ele, as pessoas não desafiam ele. Né? Eu já ouvi casos em fazenda assim, o dono, o gerente chama para conversar, né? Uma reunião. Aí o cara, não, então bate minhas contas aí. Né? Já passou por isso? Já ouviu isso? Já, claro que sim. Bate minhas contas aí. Então, fulano de tal. Aí fica a rádio fofoca. Então, o que é isso? O líder não se posiciona diante dessas pessoas porque ele não tem relacionamento com elas. Sim, sim. E como é que a gente identifica numa fazenda pessoas com potencial comportamento, digamos, para ser um líder? O que a gente pode perceber, por exemplo, eu tenho lá uma galera, né? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque na maioria das vezes as pessoas colocam para liderar aquele operador que sabe fazer mais coisas, né? Não, esse cara é bom, então vamos trazer ele para liderar, para ser o coordenador. Só que ele não tem características de liderança, né? Então, o que precisa ter um líder, né? E como é que eu consigo identificar?
Como aqui não tem roteiro, eu te lasquei agora, né? Que essas Vai, perguntas toca. não foram combinadas. Uma boa pergunta. Mas é importante, me veio na cabeça justamente isso. Porque é um erro comum as pessoas colocarem o melhor operador para ser o líder, coordenador. E no final das contas ele perde o operador e não tem o líder, né? O que você fala para o público? Essa pessoa que ela é boa em ser operador, ela é boa com a máquina. Ela não é boa para olhar para você e falar o que ela pensa. Ela não é boa para olhar para você e conduzir você. Ela é boa para operar um joystick, um volante, porque ela e a máquina não conversa. Então, uma das coisas que eu avalio muito é a comunicação pessoal da pessoa. É a forma que ela se expressa. E isso conta muito, porque esse tipo de perfil vai fazer com que a pessoa enfrente situações que outras se calam, né? Sim. Não enfrentam, deixam passar, deixam as pessoas falarem o que quiserem para elas, elas não se defendem. Então, eu olho muito a forma que a pessoa se comunica. Eu acho que a comunicação já se dizia lá atrás, né? Quem não se comunica se estrupica, né? Por que isso? Porque como é que você vai liderar pessoas se você não tem comunicação? Se você é aquele cara calado só. E como eu digo, quando não tem comunicação é porque não gosta mesmo de falar, porque não é um cara calado, ele é muito técnico. Não adianta querer colocar ele para liderança. Ele gosta de papel e máquina. Ele e o computador, ele e a máquina, ele não vai conseguir falar. Não vai conseguir se expressar. Muito bem. E o desafio, né? Nós estamos numa geração, até eu fiz um podcast anterior a esse, onde a gente estava falando da dificuldade de liderar das pessoas hoje em dia, dessa geração, que a gente não pode falar nada, né? Até eu trouxe um entendimento que eu não tinha sobre, antigamente quem educava era a família, hoje a família meio que está destituída, passou-se para as escolas hoje não pode reprovar, cada um faz o que quer, e no final das contas a gente está resolvendo problemas que antes era da família lá no trabalho. Né? Por isso que a gente tem que ter procedimentos, tem que ter um monte de regras de conduta, porque hoje todo mundo está meio largado, cada um faz o que quer nesse mundo, né? Aí eu te pergunto justamente sobre isso, os desafios, cara. O que a gente pode fazer, o que o agricultor precisa fazer para enfrentar essa nova geração de pessoas aí? A internet, ela ajuda muito e atrapalha muito. Eu conheço várias pessoas que estão aí na mídia, famosos, que lá dentro do celular elas são a melhor pessoa do mundo, a mais rica, a mais feliz. E aí passa um tempo, você ouve fulano espancou fulana. Fulano foi achado com drogas. Fulano, sei lá, atropelou alguém. Então, é tudo uma fantasia que tem ali dentro. E aquilo contamina a tua atitude, né? Tem outros fatores, tem um governo, tem um mercado externo, tem tudo isso vai poluindo a cabeça da pessoa que está ali no dia a dia buscando resultado, buscando engajamento. Aí ela ouve uma frase de efeito lá na internet. Por exemplo, não deixe que as pessoas falam o que pensam sobre você. Algo bem clichê, assim. Sim. Bacana. Aí ela vai para uma reunião, ela dá de dedo na cara do chefe. É verdade, isso. Entendeu? É verdade. Então, porque ela não teve um conhecimento que foi passado para ela e como ela vai se expressar para não chegar no dedo na cara. Como ela vai falar assim, eu tenho um limite, eu preciso te ouvir, você precisa me ouvir, não é assim, calma. Meu entendimento é diferente. Eu penso desta forma, eu enxergo dessa forma, eu vivi dessa forma. O que mais acontece nas fazendas, Mauro, é as pessoas não serem ouvidas. E por que elas não são ouvidas? Porque a fazenda não tem um processo bem definido, um passo a passo, e porque elas não em algum momento o gerente ele imita o chefe, né, o dono. E aí, provavelmente, aquela pessoa ela é paga para fazer um trabalho e ir embora. Ô, Rafael, eu sempre falo, insisto nisso, a gente lidera pessoas e gerencia processos. Porque eu não vou gerenciar a vida das pessoas. Eu repito isso em praticamente todas as minhas aulas e podcasts. É imprescindível que as pessoas compreendam
que a gente tem que influenciar as pessoas a fazer aquilo que deve ser feito e não gerenciar. Achar que eu posso dizer exatamente o que você tem que fazer, como fazer. Não é assim, a gente precisa conquistar. E levando esse assunto para a fazenda, nós temos uma geração antiga que está se juntando com a geração nova, que tem jeitos e comportamentos, forma de pensar muito diferente. E isso é um dos principais motivos de conflitos dentro das organizações e principalmente das fazendas. Como é que nós lidamos com isso, Rafael? Eu sempre falo, quando eu entro em quando eu entro numa fazenda, como é que é as reuniões? As reuniões saem decisões? As reuniões só um fala? Como é? Você chega lá e fala o que pensa? Você fez um script? Você juntou evidências sobre o que você está abordando lá no assunto? Ou você chega e fala, você vai para um lugar tal, você vai fazer isso? Como é que é o nível das suas reuniões? Isso se tiver reuniões, né? Que às vezes não tem, né? Então, como é o nível das reuniões? As pessoas, elas só defendem aquilo que elas ajudam a construir. Se a sua liderança, isso aí para você, produtor, se a sua liderança é de mandar e não de ouvir, eles sempre vão ficar dependendo de você. E você sempre vai reclamar deles, porque você não sabe ouvir. Uhum. Então, ouvir as pessoas, e aí, qual é o plano de hoje? E aí, qual é o nosso próximo passo? Uhum. O que nós vamos produzir hoje? Qual é a nossa meta do dia? Entendeu? Ah, mas é fazenda, não tem meta. Você que pensa. Todo dia tem um objetivo a ser cumprido. Então, é assim que as pessoas abraçam as causas e elas passam a ser mais autônomas e a ter mais autoconfiança e não depender tanto de você. Uhum. Pois é, para quem todo mundo já conhece, né? Método PPP, pessoas envolvidas no lugar certo, processos bem definidos e planejamento detalhado. Quando você falou aí em metas, a meta tem a ver com planejamento. Só que a gente precisa ter pessoas envolvidas para que a gente consiga criar processos definidos. Quando você fala em mandar, você acabou de dizer o seguinte, que o cara chega lá e manda todo dia, não, vai fazer aquilo, você não ouve ninguém, cara, você nunca vai conseguir ter as pessoas envolvidas com você. Então, primeiro passo, para que eu consiga ter uma liderança eficiente, eu também preciso ter os processos definidos, né? Para que as pessoas saibam o que tem que ser feito e como fazer. Quando a gente tem essas duas coisas juntas, fica muito mais fácil para que de executar as tarefas, porque todo mundo tem um entendimento, né? E outra coisa que eu acho que é importante falar sobre isso, quando eu tenho metas definidas, quando eu tenho planejamento, eu consigo inclusive respeitar as pessoas por meritocracia. Porque existe um outro conflito, e não sei se tu vai concordar, mas que normalmente os mais velhos das fazendas têm dificuldade de respeitar os mais novos. Porque, tipo assim, esse guri chegou agora a trabalhar aqui e tá achando que eu tô 30 anos aqui. Passei por isso, por aquilo, fome, sede. Então, eu queria que você falasse justamente um pouco sobre isso. Como é que se faz para o cara que está lá na fazenda, ouvindo o nosso podcast aqui, e tem esse problema? O que você orienta que ele, como gerente, como coordenador, possa fazer numa situação dessa, onde os mais antigos não respeitam os mais novos, só que os mais novos são competentes? O que você sugere? Dá para demitir o dono da fazenda? Dá não. Olha, a gente tem que respeitar, né, a história de cada um. Mas se o produtor tem que entender o seguinte, ele deixou de ser produtor e hoje é uma agroindústria. Empresário. Empresário rural. Não sei se é assim que fala. Eu sei lá, mas... E se ele mudar essa mentalidade, ele para de se apegar a picuinhas, a detalhes que na época dele faziam diferença, hoje não. Hoje tem quem faça. Eu também já vi em fazendas, Mauro, o dono da fazenda fazendo o trabalho do gerente. Aí, tipo assim, ele paga o gerente, faz o trabalho do gerente, faz o trabalho do coordenador e no final ele embanana tudo, ele nem sabe o que ele fez. E paga pessoas para isso. Então, amigo produtor, se você paga pessoas para fazer um trabalho, deixa elas fazerem. Dá uma carta branca para elas, dá um crédito, né? Vamos dizer assim, para você sentir esse resultado. Para de se importar com coisas que eles sabem.
Se você contratou aquela pessoa e ela sabe que tem que ser feito, permita. Você vai orientar? Vai, mas não assuma esse comando, né? Não atropele as pessoas. Se você contratou... E detalhe, se você contratou e não deixa ela trabalhar, você está roubando você mesmo. É isso mesmo. Então, permita que as pessoas façam aquilo que elas foram contratadas, né? Que eu acredito que você vai ver resultado. Você pode ter a visão 360 do negócio, não igual um drone, né? Você vê lá de cima. Porque daí, se você enxergar que está indo para um local, Direcionamento. uma direção que não é a que você sempre teve resultado, você vai orientar, mas não vai assumir aquele cargo, não vai assumir aquele problema. É orientar, né? Eu aprendi também que as pessoas precisam delegar para confiar e não confiar para delegar. Porque uma questão, a confiança, ela só é necessária, digamos assim, quando eu não tenho processos definidos para chegar em algum lugar. Quando você fala assim, que o cara vai lá e faz normalmente, o gerente ou o dono da fazenda, é porque está vendo que aquele cara está fazendo de um jeito diferente de como ele sempre fez. Mas, rapaz, às vezes é o melhor jeito. É melhor do que o jeito que você fazia. Só que você se apavora antes de ver o resultado. E aí é importante aquilo que você falou. Dê carta branca, dá uma confiança nele. Você falou... Orientação. Uma orientação, dá um... Você falou uma palavra que eu esqueci agora. Caminho, mas enfim, um mapa, um propósito. Não, eu quero dizer o seguinte, deixa ele fazer, deixa ele mostrar o trabalho dele do jeito dele. Autonomia. Autonomia, isso, para que ele possa realmente trazer, olha, cara, eu fiz desse jeito e o resultado foi, inclusive, melhor do que a gente estava fazendo. Talvez more aí o problema, o produtor não quer alguém melhor do que ele. Mas é o orgulho, é isso que eu estou te falando. Por isso que eu sempre falo que a humildade é a maior grandeza do ser humano. Rapaz, ninguém é melhor do que ninguém. É. Cada um de nós tem algo de melhor do que o outro, né? É como eu sempre falo nas palestras, inclusive nas fazendas, quando eu atuo, eu até pego exemplos, por exemplo, você é pai, pronto, como é que você trata seus filhos? Como é que... Não, aí não sei o que, bababá, fala coisas que o outro às vezes nem dá valor, né? Então, esse cara é muito melhor pai do que aquele outro cara. Todos nós somos melhor em alguma coisa. E assim, voltando para o contexto do dono da fazenda que não quer delegar, que tem medo de deixar as pessoas, então, como você falou, não contrate, seja você o gerente, faça do seu jeito até você aguentar. Agora, não chame pessoas para fazer as coisas, para gerenciar, e você não dá autonomia, porque aí, como tu falou, bem dito aí, você está roubando a você mesmo, é idiotice, né? Muito bem. Cara, vamos para frente aqui, né? O que mudou na liderança depois que surgiu tecnologia no agro? O que nós tínhamos antigamente? Como você chegou a falar? Pessoas, a gente precisava tinha um tratorzinho lá, sem cabine, não tinha GPS, era tudo no braço mesmo. E hoje ainda tem gente trabalhando no agro que viveu aquele momento. Então, o que mudou com a liderança junto com essa mecanização? O líder tem que ter mais conhecimento técnico, ele precisa estudar também, ou basta saber lidar com gente? O que você fala sobre isso? A tecnologia, ela ajuda e ela atrapalha. Ela te dá um poder de decisão altíssimo, mas ela também te afasta das pessoas. O maior problema que uma fazenda tem, que eu vejo hoje, é esse afastamento. É eu não ter paciência de te ensinar, Mauro. Não, eu vi aqui, ó. No YouTube? Então, para que eu vou parar para te ensinar? Não, paguei um curso de 197, tava por 99, fiz o curso. Para que eu preciso parar para te ensinar? Então, esse afastamento, essa falta de relacionamento com as pessoas é que a tecnologia atrapalha. Uhum. Então, qual é a pergunta? O líder precisa estar preparado? Precisa. Se eu quero te ensinar, eu tenho que dominar o assunto. Sim. Se eu quero operar lá uma STS, vamos dizer assim, eu tenho que dominar aquilo. Para mim te falar, olha, o seguinte, esse comando aqui faz isso, se você fizer este comando aqui, vai dar problema. Então, eu já estou te orientando. Sim. Então, ele tem que ter o conhecimento. Só que aí a gente volta num assunto. Se ele não souber se comunicar e ter paciência para ensinar, vai continuar comandando búfalos. Pois é, tem uma coisa importante que eu também aprendi nesse tempo de atuação.
para eu ensinar alguém, eu primeiro preciso fazer e o cara tá junto. Depois, bora aqui, vamos fazer junto. Depois, eu deixo esse cara fazer e eu acompanho. Isso precisa de paciência. Tem um ponto aí no meio. O que você não entendeu? Qual a sua dúvida? Isso. Pergunta pro cara. Tá operando? Tá. Beleza, bacana. Tá Tem se sentindo confiante? Isso. Avalie a autoconfiança dele. Porque ele, às vezes as pessoas têm medo de falar. Não, se eu falar que eu vou tomar uma porrada. Mas exatamente, por causa do comportamento do líder. Exatamente. Do líder não, do chefe, né? Entendeu? Aí vai lá e faz errado. Rafael, eu vou te falar uma coisa que aconteceu numa fazenda que eu atendi faz 2 anos. Foi lá no Maranhão. O cara disse que ia chamar... Veio um cara para fazer um teste de operador, né? De uma linha amarela, acho que era uma escavadeira lá, que estavam abrindo área, alguma coisa assim. E aí esse cara, o gerente da fazenda... Dia, você é operador, né? Sou. Sobe aí. Liga essa escavadeira. Rapaz, eu acho que o cara já subiu tremendo, cara. E quando ele chegou para subir, para ligar lá, ele ficou fazendo assim, tipo, procurando onde é que era a chave. Pode descer. Você não é operador, não? Não sabe nem ligar o trator? Mais ou menos isso. Cara, eu fiquei olhando aquilo lá depois, e era um senhorzinho também que veio da época, tinha uns 70 anos já. Esse gerente, né? Aí eu disse, mas moço, é sério que tu já dispensou? Mas não sabe nem da chave, isso aí não é operador, não. Isso aí, esquece. Toda máquina é igual, né? Moço, aí, cara, eu já estava acultuado, a cultura lá era desse jeito, eu disse, moço do céu, não tem como, né? Então, se uma pessoa dessa está na liderança, não tem muito o que fazer. Nós não vamos evoluir com pessoas aí, nós vamos travar, né? Aí fala assim, não tem gente para trabalhar no mercado. Isso é Ninguém coopera comigo. As pessoas são preguiçosas. O governo que está aí faz as pessoas serem preguiçosas. Aí começa, os mimimi. Só se vitimizando. Mas não trabalha as pessoas, né? Não faz, não tem paciência, não orienta, não tem planos, não tem gestão, não tem processo. Sabe o que eu comparo, Rafael? Eu só falo também sempre para as pessoas. Cara, como é que você mantém o relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido, quem é mulher? Ou com o homem mesmo, né? Que hoje em dia tá comum, né? Não pode falar nada. Enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem manutenções de relacionamento. Porque não adianta. E brigas sempre, desentendimentos vão existir que podem se tornar brigas ou não. E aí o que se faz? Se busca o entendimento, né? Porque é uma parceira de vida, é a mãe dos meus filhos, é o pai dos meus filhos. E quando a gente trata em relação a funcionários que são parceiros profissionais, a gente não trata desse mesmo jeito. A gente acha que pode tratar diferente, mas ele é uma pessoa. Mano. É boa. Né? Então, o que você orienta aí para esse povo mudar essa forma de pensar? As pessoas que mais evoluíram no processo líder em você foram aquelas que resolveram problemas pessoais, usando as ferramentas do treinamento. São aquelas que chegavam na fazenda na sexta-feira ou sábado, não sei, deitavam no sofá, a maioria deles bebiam, enchiam a cara, né? Tô cansado, trabalhei. Eu mereço. Eu mereço. E a esposa trazia situações da semana, o filho queria atenção e o cara só no sofá. Aí fala na casa dele, Na né? casa dele. Isso. E aí começava a cobrança. Pererê, parará. Aí ele já estressado, nervoso. Acontecia alguma coisa com a esposa. Aí ele vinha de lá para cá, para a fazenda, e trazia toda essa carga emocional. Porque ele não teve a atitude de entregar à família dele meio dia de descanso dele, vamos dizer assim. Meio dia ele dar atenção. Isso eu ensino muito nos treinamentos. Se você é bom aqui na fazenda, o operador master top da galáxia, o operador master top da Moega lá do silo, o eletricista mais ninja que existe, e em casa você é um Zé Ruela, você é um mentiroso. Porque os teus problemas emocionais começam em casa. E aí você traz de lá para o trabalho, desconta nas pessoas, não ouve ninguém, não tem paciência com ninguém, porque você se vitimiza, porque lá na minha casa ninguém me ouve, todo mundo só me cobra. E aí, cara? Cara,
Tu me chamou a atenção porque do mesmo jeito que a gente está falando dos líderes, nós temos muitos fazendeiros, muitos donos de fazenda que enfrentam grandes problemas na família e com isso vai levando para a fazenda esse jeito de falar mais grosso, esse jeito de ser chefe. E muitas vezes não. Na maioria das vezes, os problemas que dizem os problemas relacionados à relação com as pessoas também está relacionado com a família do dono. Porque existe muita desarmonia aqui na família e a gente atende fazendas que o maior problema é esse. Quando a gente consegue harmonizar aqui, definir o que cada um faz, qual é o setor de cada um, responsabilidades e atribuições, definir um organograma, acalma os ânimos aqui em cima e automaticamente acalma lá embaixo. Cada um no seu quadrado. Então, pelo que você está me falando, e me chamou a atenção isso, quando o líder, o coordenador, ele tem problemas pessoais, ele leva isso para o seu dia a dia na fazenda. É isso aí, né? Leva, ele trata mal as pessoas ou então ele se fecha. E aí não resolve o que deveria resolver. Não resolve, fica ali. As fazendas, elas trazem um certo isolamento. Sim. Isso aí todo mundo sabe. Então, como que eu, líder, posso trazer não seria a alegria? Como que eu posso trazer um propósito para a minha empresa, né, para a minha fazenda, baseado nesses problemas de isolamento, de sentimento de saudade da família? Como que eu posso causar um efeito na minha equipe que eles não se sintam tão sozinhos? Sim. Entendeu? Então, todo esse processo, ele existe dentro do treinamento líder em você. Agora, sim, quem não está preparado vai para a liderança e só piora, né? Sim. Só piora a situação emocional e comportamental dessa equipe. Entendi. Ô, Rafael, falando em liderança, tem algum erro de liderança que você consegue perceber que isso se torna prejuízo, que é um erro que perde dinheiro, coisas que um líder faz que se torna prejuízo no dia a dia, nesses atendimentos? O que você tem a dizer sobre isso? Teve uma vez que na agroindústria tinha a famosa rádio peão. Conhece? Não, tinha não, ela existe, né? Ela está em todos os lugares. Ela é, como é que é? Onipresente. A rádio peão, ela é uma assassina de relacionamentos, né? Porque as pessoas, elas focam em alguns problemas e algumas picuinhas que nem existem ou que foram distorcidas e nem é aquilo que está acontecendo. Aí vira rádio peão. Aí chega no líder. O que o líder faz? Ah, isso é mentira, isso é conversa, e não resolve. Aí aquele cara lá que contou vai e fala, não, fulano, que é o gerente, falou para você parar com isso. Aí o cara fala, não vou parar não, porque meu ego tá ferido, eu vou espalhar isso, fulano falou isso, fulano... Aí só piora. Um dos maiores erros na comunicação e na liderança é o líder não falar assim, aconteceu? Tá. Quem é os envolvidos? Fulano e fulano. Senta aqui. A partir de hoje essa história morreu. Acabar, sabe? Matar igual mata pulga pro carrapato, matar na unha. Existe uma ferramenta que fala assim, torne o erro parecer fácil ser corrigido, né? Não dê valor ao erro, dê valor à solução. Cessa a conversa. E é assim que essa rádio peão morre, o assunto morre, aí todo mundo fica no vácuo. Mas o que deu aquela história? Nada. Acabou. Acabou. Exato. Ô, Rafael, eu acho que você falou nessa ferramenta e a ferramenta mais poderosa para evitar esse tipo de coisas é o feedback, eu acredito, né? Que também é algo que não existe praticamente nas fazendas, pelo menos nas que eu atendo. Quando a gente fala feedback, mas que bexiga é de comer? Não, moço. É uma ferramenta para que você dê retorno sobre o andamento de uma determinada, de uma pessoa, de uma atividade. E muitas pessoas cometem um erro muito grave em relação a isso, que quando vai dar um feedback, fala da pessoa e não de fatos. Né? Eu queria que você falasse sobre isso. Tem o feedback e o fodback. Exatamente. Quando você... Primeiro passo para você dar um feedback, junte evidências. Isso. O achismo está muito cheio, né? Todo mundo acha que sabe.
Então, junte evidências, né, sobre o que você quer trazer para aquela pessoa. Colete dados. E detalhe, se sua fazenda não tem um sistema de gerenciamento, já começa aí, né, Mauro? Nada vai funcionar. Como é que você vai chamar a atenção de alguém se você não tem dados? É achismo. E ali você vai o quê? No ego da pessoa. Você não vai nos fatos. E é como você falou, o líder acredita que para dar um feedback ele tem que falar da pessoa. Ela vai atingir só o ego dela. E isso piora, aí é o feedback. Exatamente. Então, como eu dou um feedback? Baseado em dados, baseado em coleta de dados, mapeamento, desempenho. Ou um fato que aconteceu, né? Sim. Então, não atingir as pessoas é o primeiro passo. Tem outra coisa também. Eu sei delegar. Massa, você sabe delegar. Você delegou uma função, a pessoa não cumpriu. Aí você chega lá no feedback. Né? Por que você não fez? Eu não mandei você fazer? Você não tá pensando o quê? Eu não te pago? Pererê, parará, parará. Pronto. Aí a pessoa fala assim, então bate minhas contas aí. Então, por que não houve um feedback? Porque você foi uma delargação, não fez uma delegação. Você não estabeleceu prazo, você não estabeleceu horários, você não se certificou que aquela pessoa sabe o que tem que ser feito. Como tem que fazer. Boa, Mauro. Então, se ela não sabe, ela vai falar assim, beleza. E aí você vai pro seu dia, ela vai pro dia dela, no final não dá em nada. Aí vem o feedback. Então, voltamos ao primeiro passo, Mauro. Não tem processo, não tem uma ferramenta de validação, de delegação que existe, né? Ferramenta. Você nunca vai ter pessoas engajadas e não vai ter feedbacks. Exatamente. Apenas estresse. Exatamente. Cara, e como... Vamos lá, você está falando bem no que eu ia tocar no assunto agora. Como evitar a liderança pelo grito, né? Eu acho que tu já está falando mais ou menos, mas complemente. Tipo assim, porque o que acontece? Quando o cara vai no grito, já é sinal que não tem feedback, né? E o que você orienta? Fala para os caras que estão nos assistindo. Ô, seus bexiga, faz desse jeito. O que você orienta? Ninguém acorda pela manhã e fala assim, Mauro, hoje eu vou errar. Ou hoje eu vou desobedecer o meu líder ou o meu patrão. Ninguém... Vou pirraçar. Sabe, ninguém pensa assim. Ninguém acorda pro dia, toma lá o raio de sol e fala isso. Ninguém faz. Então, quando acontece, o líder ele tem que estar sempre preparado. Tem uma frase bem bacana que eu ouço assim, o líder não faz nada, mas não deixa nada sem fazer. Né? Então, assim, como que eu lido com esse comportamento das pessoas? Bom, repete essa frase, eu gostei. O líder é aquele que não faz nada e não deixa nada sem fazer. Boa. Não tinha ouvido assim, não me lembrava dessa frase, mas é muito boa. É isso mesmo. Então, assim, você vai estar entrosado em todos os processos, todos os passos, mas você não vai colocar a mão na massa no literal. Você tem que ter o poder de visão 360. Você tem que ter, igual o drone lá, visão de cima para baixo. Orientar, ajudar e servir. Essa é a missão do líder. Eu também sempre falo assim, cara, você tem que estar com tempo disponível para ajudar quem precisa ser ajudado. Porque quando você está o tempo todo ocupado, como é que você vai ajudar aquele cara que precisa de você? Né? Então o líder exatamente é esse. Não precisa fazer nada, mas não deve deixar nada sem fazer. Gostei, vou adotar essa frase aí. Cara, e agora uma outra coisa, sobre engajamento, né? Que como eu falei, dá no meu primeiro P do método PPP, pessoas envolvidas ou engajadas, é o mesmo sentido. Como é que a gente mantém uma pessoa engajada, uma pessoa motivada? Cara, se o cara tá lá no meio do sol, arrancando tiguera no meio do algodão, com aquela roupa, aquele sol quente batendo na cabeça, o que você orienta para quem está na liderança de pessoas que trabalham nesse sentido, no braçal mesmo, no sol, no calor, sofrendo, digamos assim? Eu dei treinamento numa transportadora, onde o gerente falou assim, a gente tem uma ferramenta chamada elogio, sabe, Mauro? As pessoas pensam que sabem o que é elogio, né? Você é massa. Isso não é um elogio. Massa é macarrão. Boa. Você é top. Não, isso não é um elogio. E ele falou assim pra mim, eu não vou usar essa ferramenta. Eu falei, mas por quê? Porque se eu elogiar esse cara aí, ele vai ficar se achando. Isso é bem comum no agro também. E vai parar de trabalhar. Ou então, vai falar pros outros que eu elogiei ele e os outros vão chamar ele de puxa-saco. É isso mesmo. Massa. Top. Continue pensando assim. É porque você não tem autoconfiança o suficiente para valorizar as pessoas
porque talvez lá atrás você não foi valorizado ou porque sua criação não te deu isso. Amigo, produtor, para de viver no passado. Se você quer ser um líder de performance, valorize as pessoas. Se aquele cara tá lá entregando o suor dele, não é porque você paga ele, é porque ele também precisa, mas ele também precisa ser valorizado, ser reconhecido. E é assim que a gente motiva as pessoas. Ô Mauro, bacana, gostei do que você fez hoje aqui, limpou essa área aqui. Nossa, tinha muito tempo que eu estava pensando em fazer e você foi lá, teve a atitude. Valoriza a atitude das pessoas. Dá para elas doces, né? Salário emocional. Exatamente. Dá doces, dá chocolate em forma de elogio. Cara, tu tocou num assunto que é bastante importante. Eu lembro que em alguns lugares que eu atendo, né? Também você falou aí que o cara não queria elogiar. E é bem comum, viu? Não é? É na maioria dos lugares. Eu não vou elogiar porque estraga o cara, né? Não vai adiantar. Agora, o reconhecimento, como você falou, o salário emocional, e existe uma frase que a gente fala o seguinte: tudo aquilo que a gente foca é aquilo que cresce, não é assim? Quando eu foco no erro, o que acontece? O erro é que vai crescer. Por que a gente não foca nos resultados? Quando eu trago isso para o comportamento das pessoas, o reconhecimento, cara, minimize o erro da pessoa e potencialize o acerto. É reconhecer, como você acabou de dizer, reconheça. Cara, o cara tomou uma atitude e eu nem precisei mandar. O que acontece com muitas pessoas? Falam, rapaz, não fez mais do que obrigação, ele recebe para isso. Exatamente. Mas não é bexiga, me dá uma raiva disso, sabe? Porque, moço, tu não tem noção. E eu aprendi também sobre salário emocional, e eu sempre falo muito para as pessoas. Gente, esse é o salário que faz a diferença na vida das pessoas, não é o salário do dinheiro. É aquele reconhecimento, aquele bom dia, meu brother. Porra, legal, hoje você fez isso, né? Como você acabou de dizer. Ou assim, o que foi que aconteceu? Você tá com a energia baixa hoje e você tá bem? Exatamente. Dá atenção. Eu sempre oriento aos líderes que nas reuniões, que às vezes não tem, né? Mas quando eu atuo lá, eu sempre falo, cara, tem que ter a reunião do bom dia. Uns falam a reunião do DSR lá, que da CIPA, como é que é o nome? Diálogo de Segurança, Diálogo Semanal de Segurança, DSS, né? Não, DDS, Diálogo Diário de Segurança, que tem que ter, por exemplo, em construtoras e tudo mais. Então tem algumas pessoas que trazem isso para dentro da fazenda. E eu falo, cara, tem a reunião do bom dia. E pergunte para esse bexiga lá, ei, você, como é que tá a sua família? O seu menino melhorou, que estava doente? Exatamente. Como é que ficou? E vem cá, e você? Como é que tá? O seu dedo aí que você machucou, onde deu aquele corte, tá tudo em paz? Tá tranquilo para trabalhar? Cara, coisa simples. Bem simples, que faz a diferença danada. Isso traz engajamento, traz envolvimento, né? A pessoa pensa assim, eu existo. Isso, e então, ela vai se sentir bem lá. Cara, a gente falou no outro podcast também sobre os grupos que existem de cantineiras, de operadores, assim como tem de fazendeiros que acham que às vezes é só o que tem. Cara, eles sabem de tudo, de todas as fazendas, velho. Então, quando você tem uma fazenda onde sabe que lá tem um gerente carrasco, muitas pessoas nem querem ir trabalhar lá, por mais que o salário seja bom, e a gente discutiu isso. Cara, então para pensar, né, Rafael? Dê um recado para esse povo, mas bem chamando a atenção. Para de ser chefe, a gente precisa ser líder. Eu acho que realmente é o que a gente precisa, né, Rafael? Continua sabotando a tua empresa, achando que você não precisa das pessoas, você não precisa da liderança, que um dia você vai ver se as coisas vão continuar fluindo, né? É mais ou menos assim, né, Mauro? Continua sabotando. Não dá, não pode. A gente precisa evoluir. A gente falou, eu acho que a coisa mais importante é entender, por mais que a tecnologia vai chegar, está chegando, nós temos tratores autônomos, nós temos os drones agora, mas mesmo o drone, ele precisa de um cara para operar. A gente vai precisar de alguém para programar, sempre precisaremos de pessoas. E quanto mais tecnologia nós temos, mais risco também da gente ter prejuízos maiores, né? Então, lidar com pessoas, por isso que a gente fala tanto de pessoas envolvidas no lugar certo. Esse é a chave para o sucesso do restante. Não adianta.
Então, tratar bem as pessoas. Hoje as pessoas escolhem as fazendas, viu? Mudou o jogo, Exatamente. viu, gente? Então não pense que você vai escolher funcionário. De jeito nenhum. É o funcionário que escolhe a fazenda. O cara que é o operador top, moço, ele vai escolher a fazenda que ele quiser. Exatamente. Estou aqui no oeste, nós estamos no oeste da Bahia, onde o agro é o foco. Cara, os operadores ganham muito dinheiro porque eles são disputados. Exatamente. Então, o que tem que fazer? Tratar bem para que eles queiram trabalhar conosco. Mas muito bem, vamos falar sobre formação de líderes lá do zero. Como é que a gente consegue fazer, né? Como ensinar liderança para pessoas que vieram lá de braçal, catando raiz, aprenderam a trator sem gabine, depois foi operador e é um cara que está naquela fazenda há 20 anos e você quer transformá-lo num líder sem que ele nunca tenha vivido, digamos, com essas ferramentas de liderança. Como é que você consegue, como é que você faz isso? Eu não sou psicólogo, mas eu sempre, no Líder Agro, né, que é o treinamento que eu entrego nas fazendas, eu sempre vasculho muito a parte pessoal e a parte emocional. Eu tenho ferramentas lá de avaliação de emoção, de comportamento, né, para saber qual é o desafio da pessoa na parte pessoal e na profissional. E dentro das fazendas eu consigo mapear mais desafios na parte pessoal. E aí eu vou porque eu faço o treinamento e a consultoria. Então no dia seguinte eu tô com a pessoa. E ali naquele momento eu descubro coisas assim, como é a palavra? Não é desastrosa, é inimagináveis. Impressionantes. Impressionantes, pronto. Teve uma vez que o cara falou que matou uma pessoa porque abusou de um parente. Já descobri traição, já descobri uso de drogas, já descobri coisas assim que... Alcoolismo. Isso eu lembro de uma das fazendas que eu atendi, você me falou Então, sobre assim, isso. você descobre tudo. E naquele momento ali eu faço perguntas cirúrgicas para a pessoa. E aí, bacana, vai continuar? O que você vai fazer? É que você está me dizendo que isso está te fazendo mal? Vai continuar? Perdeu a mulher, perdeu o filho, perdeu a criação do filho, perdeu o dinheiro. Aí tem um problema financeiro também. Cara. O problema financeiro destrói as emoções daquela pessoa. Então, naquele momento ali, eu consigo ajudar aquela pessoa a ter uma perspectiva diferente. A ela mudar velhos hábitos, né? Para ela poder começar a respirar de novo. Aí faz uma organização financeira. Você vai precisar conversar com sua esposa, viu? Baixa tua bola, cara. Você não é o provedor? Tu não é o homem? Então seja homem para assumir o que você está fazendo errado e mudar essa realidade. Vai se relacionar com teu filho, pega teu filho, vai sair, pega teu filho e conversa com ele igual um adolescente. Para de xingar. Então, a gente vai mapeando, sabe, Mal? E vai ajudando aquela pessoa a pensar diferente, a agir diferente. E toda vez que acontece, eu tenho resultados assim impressionantes. A pessoa muda o lado pessoal dele. Exatamente. Ele consegue. Mas está ligado, né? Nós somos nós em qualquer lugar. Eu sou bexiga em qualquer lugar, em casa, aqui, né? Eu não sou um ator. Exatamente. Cara, e outra coisa que você me lembrou aqui é sobre os joguinhos, cara, do celular. Tu tem encontrado bastante problema com isso? Olha, não. Da última empresa que eu atendi, eu não tinha ouvido falar. Pois é, agora é uma coisa que o tal do tigrinho. Ah, sim. O tal do tigrinho que chegou nessa... Não sei nem como é que é, eu nunca nem acessei. Eu só sei que tem gente se matando por causa disso aí. Que tá devendo as calças. Pega dinheiro emprestado. E outra coisa, os caras que são inteligentes, digamos assim, são as factory das fazendas. Eu empresto, né? Só que é o seguinte, ele tem que se ligar porque vai acabar não recebendo. Então, mas tem tudo a ver com o que você está falando, que pessoas que estão sem sonhos, sem objetivos... atira para todo lado. Estão perdidos, né? E eu acho que esse trabalho ajuda a pessoa a ter um foco, né? Direciona a sua vida. Você quer o quê? E isso faz toda a diferença. Então, esse trabalho, para que um líder consiga ter êxito, é muito importante. Vamos para umas perguntas rapidinhas aqui, velho. Uns bate e volta. Um erro que todo líder rural precisa evitar. Bater boca com a equipe. Muito bem. Não se
você não bate boca com o seu funcionário, com seu ninguém, colaborador. na verdade. Mas você, porque tem um cargo maior, você usa seu dinheiro, cargo e personalidade para bater. Não faça isso. Um hábito simples que todo líder pode adotar amanhã na fazenda, a partir de agora. Passa a olhar para as pessoas com como é que é? Com sentimento, não. Passa a olhar para as pessoas com a vontade de servir. Sabe? Entendi. Servir aquela pessoa, não de mandar nela. Uhum. E Isso você é importante. Um conselho para quem quer liderar melhor no campo. É quase o mesmo, né? Praticamente. Conselho. Ouça as pessoas. Ouvir. Com sinceridade. Isso. Pois é, mas você falou um negócio interessante ali, né? Um líder, ele precisa ter aquele sentimento de ajudar, de servir e não de mandar. E isso faz toda a diferença. E eu digo porque eu já fui líder de indústria na época, antes de ir para o Senai. Eu fui gerente de fábrica de imóveis. E não é me gabando, não, mas eu tinha a equipe na minha mão, velho. Mas só que eu ajudava todo mundo, velho. E eu gosto disso, eu sou assim, faz parte de mim isso, sabe? Então a pessoa estava com um problema, não, deixa comigo, velho. Às vezes ele estava com um problema em casa e disse, velho, vá resolver essa bexiga que eu tomo conta aqui do seu setor. Servir. Porque o cara estava ali, velho, desesperado, o menino estava na emergência, por exemplo. Não, porque tem que cumprir horário, Cara, você como líder precisa ajudar a resolver o problema da vida das pessoas. E uma coisa importante, seus bexiga, presta bem atenção aqui. Se você quiser que alguém faça parte do seu quadro funcional, você precisa fazer com que ele consiga alcançar os seus sonhos, ajudando você a alcançar os seus. Tem que ser uma parceria. O cara não vai lá trocar o tempo dele por dinheiro. Não existe mais isso não, moço. Isso pode existir por um período emergencial, porque o cara está devendo não sei o que lá. Mas no momento que ele estabilizar, ele larga você e vai escolher a fazenda que ele quiser. Porque ele não está sendo bem tratado. Então, o nosso segredo a partir de agora tem que ser o seguinte: vamos ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas trabalhando comigo. Se você pensar desse jeito, você vai ter sucesso com as pessoas. Caso contrário, você sempre vai estar no mesmo problema e botando a culpa nas pessoas e não olhando para você. Então, se liga aí, seu bexiga. Gente, meu querido, nós estamos indo para o nosso final aqui. E normalmente eu peço para o nosso convidado falar de algo inusitado, de alguma coisa da sua vida pessoal, profissional, que possa ser compartilhado, que marcou a sua vida ou de qualquer forma foi muito relevante em algum momento da sua vida. Você tem alguma coisa que possa compartilhar conosco? Tenho. Eu atendi uma fazenda onde eles são bem-sucedidos já. Tem uma fazenda até um tamanho razoável, enfim, eles têm condições plenas de viver uma vida tranquila sem que falte nada. Mas o dono da fazenda estocava água, mantimentos, carne congelada, né? Estocava todo tipo de insumos para que ele se sentisse seguro. Então, quando eu olhei aquilo, eu tomei um susto, porque ele não precisa, né? Ele tem tudo lá. Mas o sentimento de escassez e de sofrimento e o trauma que ele Mas ficava na casa dentro dele? da casa dele. Não era na cantina, no depósito? Não, na casa dele. Tipo assim, aqui é meu, ninguém... Se faltar, tem. Entendeu? Então, Caraca. Então esse trauma que esse produtor tinha era tão real e tão presente que ele tomava essa atitude. E a fazenda, ela era tipo 70%, 80% autossuficiente, né? Então ele plantou de tudo, ele cultivava tudo, galinha, porco, boi, peixe, tudo, tem tudo lá. Então assim, e por ele ter esse sentimento de escassez, ele bloqueava a administrativo de investir, de acreditar ou de modificar. Ele tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 80. Então... 70, 80. Então ele chegou aqui na égua, deve ter... Muito. Veio sem energia, não tinha Tinha nada nada, na região. não tinha nada. Então era um trauma que ele tinha, na verdade, que o mundo moderno veio e ele não evoluiu nesse sentido. Então, assim, e ele passava a sabotar administrativo, né? Passou a administrativo para os filhos, mas mesmo assim ainda
sabotava. E ele tinha, muito provavelmente, ele tinha medo que os filhos quebrassem. Exatamente. Uma coisa que era impossível de quebrar nos dias de hoje. Entendi. Estava bem estruturada, bem administrada, só que mãe, você vê como é que é. Eu nunca imaginei que tinha gente... E isso tocava mais o quê? Era comida? Tinha combustível? Não, né? Tinha combustível também. Mas, Tinha tudo. Tudo mesmo tendo o combustível da fazenda, tinha o dele ali. Posto lá. Ai, muito bem, mas é isso, são traumas, são coisas que a gente... E assim, como tu falou, cara, quem não conhece a realidade dos que chegaram, principalmente, assim, em todo o Brasil. Eu fui criado desse jeito, né? Sem energia, com um monte de coisa, de dificuldades que hoje seriam dificuldades, na época não era normal, né? A gente nasceu e era feliz pra caramba daquele jeito, né? Só que o mundo evoluiu e muitas pessoas ainda têm aqueles traumas daquele tempo e tem que respeitar, né? Não, a gente tem que conviver com respeito. Esse eu acho que é o maior segredo, mais importante. Bom, Rafael, estamos chegando no final, então esse é um espaço seu para falar com o público, suas redes sociais, o que você faz. Venda seu peixe, que o espaço é teu aqui agora. Obrigado, Mauro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre como não ser um chefe, né? Durante esses 8 anos que eu ajudo pessoas a se transformar, a ter performance em liderança, eu sempre falo para elas, mude a você mesmo, porque você mudar as pessoas é impossível. Você só vai conseguir piorar as pessoas se você tentar fazer isso. Então, mude a você mesmo, passe a enxergar os teus desafios com pessoas. Não pense que porque você tem grana, você vai pagar, a pessoa vai cooperar. Não, não funciona mais. Antigamente podia até funcionar, mas hoje não funciona. Então, adquira conhecimento em liderança, seja um líder de performance, que assim você vai ter equipe engajada e resultados aí para o resto da tua vida, pro resto da tua vida, né? Líder em Você Treinamentos. Adiciona aí no teu Instagram, Líder em Você Treinamentos. E o meu contato é o 779-9802-6808. Tipo isso? Muito bem, é tipo isso. Então, para quem quiser, eu já indiquei ele em várias fazendas, né? O trabalho dele é muito diferenciado, porque vai nas fazendas, passa o dia seguinte acompanhando, então realmente vale a pena. E lembrar, né, a galera, cara, que liderar não é ser o mais forte, é fazer com que as pessoas façam aquilo que deve ser feito, com vontade, com tranquilidade, sem estresse, e é isso que você orienta as pessoas a fazerem. Muito obrigado, Rafael, pela sua presença, por dispor desse tempo. Então, acredito que valeu a pena, a gente aprendeu bastante, compartilhamos conhecimento, e quem ganha sempre é o nosso público. E a você que nos assistiu também, muito obrigado, de verdade, e segue nós lá no Instagram. Aliás, falando nisso, seus bexiga, eu nunca falei hoje para você clicar no sininho aqui, para você se inscrever no canal, compartilha com seus amigos, não custa nada. Nós já estamos com quase 1.500 seguidores aqui. É seguidor que fala, seu bexiga? Inscritos, rapaz, seguidores no Instagram. Oxe. E lá no Instagram, @MauroStefanilim, vocês acompanham o meu dia a dia lá. Então, estamos esperando vocês lá. E para nós encerrarmos, nós temos uma frase aqui, e eu falo uma parte dela e você fala outra, mas tem que ser com energia nesta bexiga, tá bom? Então, 3, 2, 1, e aí? Vamos agregar? Show de bola!